A Bíblia está repleta de histórias que, à primeira vista, parecem apenas registros históricos, mas que, ao serem analisadas com profundidade, revelam conexões proféticas surpreendentes. Entre esses relatos, a trajetória de Cam, um dos filhos de Noé, se destaca como uma peça fundamental para a compreensão do destino das nações e dos acontecimentos que moldam o mundo até os dias de hoje. Muitas pessoas subestimam a importância de Cam e de seus descendentes, mas sua influência se estende por milênios, desde a construção de impérios poderosos até o cumprimento de profecias bíblicas. Civilizações como a Babilônia, o Egito e os cananeus, todas com raízes em sua linhagem, desempenharam papéis cruciais na história do povo de Deus e continuam sendo mencionadas em textos proféticos que apontam para o fim dos tempos. Diante das incertezas do século XXI, os eventos globais parecem cada vez mais alinhados com as advertências bíblicas sobre um futuro de desafios espirituais, guerras e reinos em conflito. A pergunta que surge é: será que as nações originadas de Cam ainda cumprem um papel na grande narrativa profética da humanidade? E mais importante, qual é a lição espiritual por trás dessa história para aqueles que buscam compreender os planos de Deus para os últimos dias? Este vídeo mergulha na história de Cam, revelando suas ligações com eventos passados, presentes e futuros, e mostrando como sua trajetória pode conter segredos proféticos que nos ajudam a entender o que está por vir. Prepare-se para descobrir conexões surpreendentes entre a antiguidade e os acontecimentos atuais, e como a palavra de Deus se revela cada vez mais viva diante dos nossos olhos. Quem foi Cam? A origem e a linhagem de um dos filhos de Noé. Cam foi um dos 3 filhos de Noé, mencionado na Bíblia como parte fundamental da história pós-diluviana. Seu nome, que em hebraico significa quente ou escuro, pode sugerir características sobre ele ou seus descendentes. Gênesis 10 apresenta a genealogia de Cam, mostrando que ele foi o ancestral de diversas nações, incluindo Canaã, os cananeus, que habitaram a terra que seria dada aos israelitas; Misraim, associado ao Egito e às civilizações do norte da África; Cuxi, ligado à Etiópia e outras partes da África Oriental; Puti, relacionado a regiões do norte da África, possivelmente a Líbia. Esses povos tiveram grande impacto na história bíblica, sendo alguns deles inimigos de Israel e alvos de profecias divinas. A linhagem de Cam, portanto, está profundamente entrelaçada com os eventos que moldaram a trajetória dos hebreus e as profecias futuras. O pecado de Cam. O que realmente aconteceu com Noé? O episódio mais controverso envolvendo Cam está registrado em Gênesis 9, 20 a 27. Após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho e se embriagou, ficando nu dentro de sua tenda. Cam viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos. Como resposta, Sem e Jafé cobriram Noé sem olhar para ele. Quando Noé acordou e soube o que aconteceu, amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Esse relato levanta diversas questões. O que realmente significa ver a nudez de Noé? Algumas interpretações sugerem que Cam pode ter zombado ou desonrado seu pai de forma grave. Outras teorias indicam que poderia ter havido um ato de abuso ou até mesmo incesto, pois descobrir a nudez em outros textos bíblicos pode ter conotações sexuais. Levítico 18. A decisão de Noé de amaldiçoar Canaã, e não Cam diretamente, sugere que algo mais profundo estava envolvido, possivelmente um pecado ligado à linhagem. Esse evento teve consequências de longo alcance, pois a maldição sobre Canaã se manifestou historicamente quando os israelitas conquistaram a terra prometida e subjugaram os cananeus. Que é a maldição de Canaã? Justiça ou profecia? Noé declarou: "Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos." Gênesis 9, 25. A maldição sobre Canaã gerou intensos debates teológicos ao longo dos séculos. Por que Noé não amaldiçoou diretamente Cam, se foi ele quem cometeu o erro? Uma das explicações possíveis é que a maldição profética afetaria as futuras gerações, e Canaã e seus descendentes tiveram um papel crucial na história bíblica.
Os cananeus se tornaram um dos povos mais idolátricos e imorais da antiguidade, praticando sacrifícios humanos, prostituição cultural e outros atos condenados por Deus. Isso culminou na ordem divina para que Israel destruísse os cananeus e tomasse sua terra. Deuteronômio 7, 1-6. Se a maldição de Canaã era um castigo ou apenas uma profecia inevitável, continua sendo uma questão aberta. Mas seu impacto na história de Israel é inegável. Os descendentes de Cam e o surgimento de grandes civilizações. Apesar da maldição, os descendentes de Cam prosperaram e fundaram algumas das civilizações mais poderosas da antiguidade, incluindo Egito, Misraim, um dos impérios mais influentes que escravizou os hebreus por séculos. Babilônia, Nimrod, neto de Cam, uma cidade poderosa que mais tarde seria símbolo da rebelião contra Deus. Filisteus, inimigos frequentes de Israel, vindos de Misraim, Cuxi, Etiópia e Sudão, uma região de grande influência no mundo antigo. Esses impérios desempenharam papéis fundamentais na narrativa bíblica, muitas vezes em oposição ao plano de Deus para seu povo. Cam e a Torre de Babel. A rebelião contra Deus. Nimrod, neto de Cam, foi o primeiro a estabelecer grandes reinos na terra, incluindo a Babilônia e Nínive. Gênesis 10, 8-10 o descreve como um poderoso caçador diante do Senhor. Alguns estudiosos interpretam essa frase como um indício de sua rebelião contra Deus. Nimrod foi o líder da construção da Torre de Babel, um símbolo da tentativa humana de alcançar o céu sem Deus. Gênesis 11, 1-9. Deus confundiu as línguas e dispersou as nações, frustrando os planos da Babilônia. Essa história é um prenúncio de profecias futuras sobre a Babilônia como um sistema mundial de rebelião contra Deus, especialmente em Apocalipse 17-18. O Egito na profecia bíblica e a descendência de Cam. O Egito, fundado por Misraim, tornou-se uma potência mundial e desempenhou um papel central na Bíblia. Desde a escravidão de Israel até as pragas e o Êxodo, o Egito é um dos principais adversários de Deus no Antigo Testamento. Profecias como as de Ezequiel 29-32 prevêem a queda do Egito e sua futura restauração. O Egito também aparece no fim dos tempos, sendo mencionado em Zacarias 14:18. O papel dos descendentes de Cam nos últimos dias. Diversas nações descendentes de Cam aparecem em profecias sobre o fim dos tempos, incluindo o Egito e sua posição nas batalhas do futuro. Daniel 11:40-43. A Etiópia e a Líbia como aliadas de Gog e Magog em Ezequiel 38. A Babilônia como símbolo do sistema do anticristo em Apocalipse. Isso sugere que a linhagem de Cam ainda pode desempenhar um papel profético nos últimos dias. O significado espiritual da história de Cam. A história de Cam ensina sobre honra, obediência e as consequências do pecado. A falta de respeito por Noé trouxe uma maldição, e a rebelião de seus descendentes os colocou em oposição a Deus. No entanto, também há lições de redenção, pois algumas nações descendentes de Cam, como os etíopes, foram alcançadas pelo Evangelho. Atos 8:26-39. Conexões entre Cam e o Apocalipse. A Babilônia do Apocalipse, descrita em Apocalipse 17-18, pode estar ligada aos descendentes de Cam, já que Babilônia foi fundada por Nimrod. O sistema babilônico representa a rebelião contra Deus e será destruído no fim dos tempos. Redenção para os descendentes de Cam. Apesar da maldição, Deus prometeu que todas as nações poderiam ser abençoadas por meio de Cristo. Isaías 19:25. Isso sugere que, apesar de sua história de rebelião, há esperança para os descendentes de Cam na redenção final. Ao longo dessa jornada pela história de Cam e seus descendentes, podemos ver que a Bíblia não apenas registra acontecimentos antigos, mas também nos oferece lições profundas que ecoam até os dias de hoje. A trajetória de Cam, marcada pela maldição e pelos desafios enfrentados por seus descendentes,
revela como as escolhas de uma geração podem impactar as futuras. Mas, acima de tudo, a história nos lembra que, por mais que o pecado e a rebelião tenham marcado certas nações, a graça e o plano divino de redenção nunca deixam de existir. Através de Cristo, a salvação está disponível para todas as nações, independentemente de seu passado. Não importa o quão distante você se sinta ou os desafios que enfrente, Jesus traz uma mensagem de esperança e restauração. O que vimos na história de Cam também é refletido em nossa jornada pessoal. Podemos nos levantar, receber a graça de Deus e ser transformados. Agora, convidamos você a refletir. Qual lição você pode tirar dessa história? Como ela impacta sua visão sobre o futuro e o papel das nações no plano de Deus? Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários sua opinião sobre tudo o que foi discutido aqui. Juntos podemos espalhar a palavra de fé e esperança. Lembre-se, em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Que você possa encontrar paz e confiança na promessa de que, através de Jesus, o melhor ainda está por vir.